Nessa hora, com grande alegria, eu convido-te a que abra comigo a sua Bíblia, lá no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 5. Segundo livro de Samuel, capítulo 5. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Hoje é a nossa última mensagem sobre peregrinando com o jovem Davi. Nós deixamos Davi na semana passada com aproximadamente entre 21 a 23 anos de idade. E agora nós vamos encontrar com ele já com 40 anos. Eu convido a você que se coloque de pé, você que está no templo. Davi agora acabou de assumir o reinado de todo Israel, depois de reinar 7 anos em Judá. E aqui o texto da palavra de Deus nos diz o que aconteceu com ele logo em seguida. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Deixe-me aproveitar aqui para colocar o celular no modo avião, pois tinha me esquecido. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 5, assim diz a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi, ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim, e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles, e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus, desde Geba até chegar a Gezer. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ó Deus, pedimos ao Senhor que nos dê força para vencer as nossas lutas e as nossas batalhas, Deus, que são tantas, nesses dias de desespero que temos vivido. Precisamos, ó Deus, ó Pai, da Tua graça, da Tua salvação, da Tua bênção, da Tua força, do Teu poder, da Tua sabedoria, Pai, e da presença do Senhor Jesus conosco, para vencermos os grandes desafios que temos diante de nós. Pai, fala no nosso coração, enche-nos com Teu Espírito Santo, ó Deus, e aquece, ó Deus, o nosso coração nessa noite. Ó Senhor, anima-nos, dá-nos força para vencer as guerras que o Senhor nos permite lutar. Ó Deus, nós te pedimos a bênção, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Davi foi um homem de guerras, meus irmãos e minhas irmãs, um homem de grandes lutas. E nós o encontramos durante todo o tempo da sua vida, enfrentando grandes batalhas. Ele anelava tanto pela paz, que teve um filho e botou o nome dele de Avshalom, meu pai é a paz. Depois teve um outro filho e botou o nome dele de Shilomo, Salomão, em hebraico, que significa pacífico. Fundou uma cidade e botou o nome dela de Jerusalém, Jerusalém, a cidade da paz. A grande verdade, irmãos, é que depois que saiu da casa de seu pai, a vida de Davi durante décadas foi uma vida de guerra. Se você estuda bem a história do rei Davi, você vai perceber que durante provavelmente uma década inteira da sua vida, entre um pouco mais de uma década, entre os seus 22 anos aos seus 33 anos, ele passa fugindo do seu sogro Saul, tendo que se esconder no meio dos filisteus, tendo que viver com guerrilhas por aí, até quando é eleito rei de Judá,
com 33 anos de idade, depois da morte de Saul. E 7 anos depois que ele reina em Judá, reina em Hebrom. Então, todo o povo de Israel e os seus líderes vêm e fazem de Davi seu próprio rei. E ele se torna, com 40 anos, rei de todo Israel. E depois que se torna rei, ele vai a Jebus, a cidade dos Jebuseus, e a toma e constrói uma grande fortaleza, que é a cidade de Jerusalém. Mas ao olhar para o texto da palavra nessa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pouco depois que Davi construiu Jerusalém, logo no momento em que ele foi eleito rei de Israel, os filisteus ficaram sabendo que Davi era o rei de Israel e vieram para prendê-lo. E ele, de maneira muito astuta, como era um grande guerreiro, se escondeu na fortaleza, que era a sua própria fortaleza em Jerusalém. Então, os filisteus vieram e se acamparam no vale dos Refaíns, que era o vale onde moravam os antigos gigantes, os Refaíns, que ficavam de frente para Belém. E aqui nesse texto, então, nós vemos Davi, depois de ser rei de todo Israel, enfrentando as suas primeiras guerras e lutas contra os filisteus. E ao olhar para essas lutas que Davi enfrenta, eu quero convidar você a meditar comigo sobre como vencer as guerras da nossa vida. Como vencer as guerras da nossa vida? Todos nós enfrentamos lutas, batalhas, angústias, aflições. No nosso país nós não temos um histórico de ser um país tão guerreiro, ainda que tenhamos passado por uma guerra com o Paraguai e algumas revoluções internas no interior do Brasil, mas nós nunca passamos por uma grande guerra. E por isso que essa pandemia, comparada a uma guerra, tem nos abalado tanto, porque nós somos um país de paz, não somos um país de guerra. Mas nós precisamos aprender a vencer as lutas, os desafios, as guerras e as batalhas que Deus coloca diante de nós. E ao olhar para esse grande guerreiro levantado pelo Senhor, em mais 2 grandes batalhas da sua vida, nós vamos aprender a como vencer as guerras da nossa vida. Como vencer as guerras da vida? Em primeiro lugar, ao olhar para Davi, nós aprendemos o seguinte: busque a vontade de Deus. Como vencer as guerras da vida? Busque a vontade de Deus. Olhemos para aqui para o nosso texto, irmãos e irmãs. Nós vamos ler do versículo de número 17 até o versículo de número 19. Assim diz o texto. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Com Davi, meus queridos irmãos e irmãs, nós aprendemos que nós temos que buscar a vontade de Deus. Há pessoas, amados irmãos, que acham que tem que viver em guerra o tempo todo. Eles não podem perder nem sequer uma partida de dominó. Já viu uma pessoa que é adulto, está jogando no xadrez, na dama, e de repente ele perde e bate a mão na mesa: você roubou de mim! E sai de lá batendo o pé com raiva. Não sabe perder nada nunca. Há batalhas, irmãos, que não precisam ser ganhas. Há batalhas que é melhor que nós as percamos. E Davi sabe muito bem disso. Ele não vai enfrentar o exército filisteu se ele não tiver possibilidade de vencê-lo. Ele terá que negociar caso não consiga vencer. Portanto, ele ora ao Senhor e pergunta: Senhor, eu vou subir contra os filisteus, eu vou conseguir vencê-los? E o Senhor sobe, porque eu vou te dar a vitória contra eles. Então Davi, para enfrentar as guerras da sua vida, ele busca a vontade do Senhor. Eu e você, se nós queremos ser vitoriosos em nossa vida contra as lutas que se levantam diante de nós, nós precisamos buscar a vontade de Deus, meus amados amigos e irmãos. E a vontade de Deus, queridos irmãos, se revela a nós na sua palavra. Deus nunca vai mandar você fazer algo que contradiga a sua palavra. Então, se você conhece a palavra de Deus, você vai obedecê-la para a glória e para a honra. No nome de Jesus, busque a vontade do Senhor. Há guerras que nós precisamos enfrentar, irmãos. Há lutas que nós precisamos vencer. E essas guerras e lutas nós só precisamos vencê-las se nós buscamos a sabedoria de Deus.
Certa vez, querido amigo irmão, um pastor aconselhou uma jovem mulher divorciada, que estava em relacionamento com um homem que tinha acabado de terminar o casamento com a sua esposa, e aquele homem tinha tomado uma arma e atirado na sua esposa. E aquela mulher foi conversar com o pastor que sabia daquela história. Ela disse: pastor, eu quero me casar com ele, quero ter um relacionamento com ele. E o pastor disse a ela: minha irmã, não faça isso. Um homem que atirou na própria esposa vai atirar em você também. Mas ela não queria saber. E um oficial da igreja conversou com a irmã, pois tinha crescido junto com aquele homem violento. Mas ela diz: ninguém tem o direito de dizer nada para mim, eu faço da minha vida o que eu quero. Até que ela se casou com aquele homem, e depois de 6 meses, ela teve que ir para o hospital com os 2 olhos roxos, de tanto levar golpes daquele homem nos seus olhos, porque ela não teve sabedoria e não buscou atuar conforme a vontade de Deus. Nós precisamos ter sabedoria, irmãos e irmãs. Deus nunca vai nos levar por um caminho contrário à sua palavra. É por isso que no Salmo 119, 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você precisa tomar uma decisão, se você precisa entrar em uma batalha, você tem que consultar verdadeiramente se vale a pena entrar por esse caminho. E se você entrar nisso, será que você vai glorificar a Deus? Será que você vai realizar a vontade de Deus na sua vida? Se você precisa tomar uma decisão, Deus promete dirigir a vida daquele que crê no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 25:12, ao homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. E também para você e para mim que cremos em Jesus, o Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Oh, meu querido amigo e irmão, minha querida irmã, antes de entrar numa grande batalha, antes de entrar numa guerra, antes de tomar uma decisão muito importante, consulte se essa decisão está de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida. Eu me lembro certa feita, meus amados irmãos, que eu li a história de um jovem que tinha 2 possibilidades de trabalho. Ele iria para um lugar muito distante e ele ganharia um salário equivalente a 40 mil reais por mês. Mas no lugar em que ele iria morar não havia igreja e não haveria um lugar para que ele congregasse com a sua família. E ele teve uma outra proposta de trabalho para ganhar 25 mil reais. E naquele lugar havia uma bela igreja, onde ele poderia ouvir a palavra e crescer, seus filhos poderiam frequentar a escola dominical, e sua família cresceria na presença do Senhor. E ele foi perguntar ao seu pastor: pastor, qual decisão eu tomo? E o pastor lhe perguntou: em qual destas situações você estará mais próximo de Deus e sua vida será mais abençoada? Ele disse: na situação dos 25 mil reais. Então o pastor disse: então eu não preciso responder nada para você. Às vezes, querido, mais dinheiro não significa maior bênção sobre a sua vida. Se o dinheiro te afastar de Deus, não adianta nada, meu querido amigo e irmão. Você não pode querer bênçãos que não venham do Senhor. Certa feita, amado amigo e irmão, um homem de Deus andava querendo ser fiel ao Senhor, e então uma mulher muito bonita se aproximou daquele homem de Deus, com um jeito tremendamente sensual, e ela disse: olha aqui, eu sou o presente, a bênção que o diabo mandou para você. Ele olhou para ela e disse: sai daqui, Satanás, eu não quero bênçãos que não venham do meu Deus. Busque a vontade do Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável para você. O Senhor disse para Davi: vai, lute. E Davi ouviu o que Deus ensinou. Como vencer as guerras da vida? Busque a vontade do Senhor. Busque conforme a palavra de Deus. E certamente você vai ser abençoado nas suas decisões. Mas como vencer as guerras da vida? Disponha-se a lutar. O Senhor disse a Davi, meus queridos irmãos e irmãs, no versículo de número 19, na segunda metade: sobe,
porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. E no início do 20 disse: então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. É necessário lutar, meus amados amigos e irmãos. Em primeiro lugar, nós devemos orar, estudar e buscar a vontade de Deus. Mas depois que orarmos, estudarmos e buscarmos a vontade de Deus, então nós temos que nos lançar à luta, nos lançar ao trabalho e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Lá em Êxodo capítulo 17 é uma cena maravilhosa, irmãos. Os filhos de Israel acabaram de sair do Egito e vieram os amalequitas querer destruir os israelitas para que fosse anulada a geração por meio da qual viria o Messias. Então Moisés subiu ao monte com Arão e Hur para orar. E eles oravam, e Moisés disse a Josué: separa homens e vai para a batalha. E Josué então tem que ir para a batalha e luta. E a Bíblia diz que enquanto Moisés está com as mãos levantadas, Josué vence a guerra. Mas as mãos de Moisés são pesadas e caem. E quando Moisés deixa de orar, então os amalequitas começam a vencer. Então Arão e Hur levantam as mãos de Moisés e o sentam numa pedra, e Josué luta com todas as suas forças e arrasa o exército inimigo, o exército dos amalequitas. E naquele dia então, ele levantou uma bandeira e chamou aquele lugar Yavé Nissi, que significa: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o Deus que luta as minhas lutas. Ah, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos buscar a vontade de Deus, mas nós precisamos também lançar mão da responsabilidade humana. Se você quer ter uma vida abençoada, quer fazer a diferença no seu trabalho, você precisa usar as suas ideias, a sua inteligência e as suas habilidades e investir o melhor para que você seja bem-sucedido no seu trabalho. Se você quer ter uma família abençoada, você precisa cuidar da sua esposa, cuidar do seu esposo. Vocês precisam invocar o Senhor dentro de casa. Vocês precisam criar os filhos na aliança e no temor do Senhor. Vocês têm que buscar a glória de Deus e viver na presença de Deus. É necessário trabalho. Eu gosto muito de uma frase que determina a vida do grande reformador Martinho Lutero. Ele era um homem de muita oração. Ele orava 1 hora todos os dias. Mas quando ele tinha grandes desafios, então ele levantava mais cedo e orava 2 horas. E trabalhava duro. E o lema da vida dele era o seguinte: orare et labutare. Oração e trabalho. Oração e trabalho. Essas duas coisas, irmãos e irmãs, andam juntas. Para vencer as guerras da vida, nós temos que estar dispostos a usar os nossos dons, os nossos talentos, a sabedoria que Deus nos deu, a nossa inteligência, para fazermos toda a diferença. Um dos grandes pregadores que eu admiro, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte, antes de pregar: orei como se tudo dependesse de Deus, preguei como se tudo dependesse de mim. Orei como se tudo dependesse de Deus, preguei como se tudo dependesse de mim. A soberania de Deus não contradiz a responsabilidade humana, pelo contrário. Nós devemos ser fiéis no exercício de nossas responsabilidades e devemos cumprir as nossas tarefas. Eu me lembro, amados irmãos, quando o pastor lá em Brasília, que um grupo de rapazes chegaram para mim e falaram assim: pastor, ora aí por nós, pastor, nós estamos orando para arrumar uma namorada. Eu falei: meu irmão, você tem que orar e agir, certo? Oração. Você ora e você chama a moça para jantar. Você ora e manda um WhatsApp para ela. Você ora e conversa com ela no Facebook. Você ora e pega o telefone. Mas você tem que orar e agir. Deus não vai fazer por você aquilo que é responsabilidade sua. Então, levante-se, coragem. A Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Como é que você pode se reinventar nessa pandemia? Você sabia que o tempo da crise é um tempo para você se reinventar? É um tempo para você pensar: meu Deus, como é que eu posso fazer a diferença num período como esse? Como é que eu posso ser uma bênção orando pelas pessoas, pregando o Evangelho, levando-as a Cristo, compartilhando boas mensagens? Como eu posso ser usado por Deus para fazer toda a diferença no mundo em crise, no meio de uma pandemia como essa? Mas como eu posso ser um profissional que faz a diferença? Como é que eu posso aproveitar essa pandemia para abençoar a vida de alguém? Como é que eu posso usar os dons e talentos e as habilidades que Deus me deu para vencer no meio de uma situação de crise? Meu irmão, se dispõe a lutar.
Peça a Deus sabedoria, peça a Deus inteligência, arregace as mangas e parta para cima e seja uma bênção, em nome de Jesus. Como vencer as guerras da vida? Disponha-se a lutar. Que Deus nos dê sabedoria para escolher as guerras. Busque a vontade do Senhor. Que Deus nos dê força e coragem para lutar. Coragem, o Senhor está contigo. Não te desesperes. Mas como vencer as guerras da vida? Além de buscar a vontade do Senhor e ter disposição para lutar, como vencer as guerras da vida? Em terceiro lugar, o texto nos diz: agradeça ao Senhor. Como vencer as guerras da vida? Agradeça ao Senhor. Olhemos para o texto, versículo de número 20 e 21. Diz assim o texto: então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. O texto nos ensina, em terceiro lugar, agradeça a Deus. Depois que Davi arrasou o exército inimigo na primeira batalha, ele não disse assim: aqui tem rei em Israel. Davi não era igual ao Cristiano Ronaldo, não. Já viu o Cristiano Ronaldo, quando ele faz um gol e fala assim: eu estou aqui, eu estou aqui. Soberbo, não sabe que joga bola só porque Deus lhe deu vida. O texto aqui, amado irmão, nos mostra Davi, um homem agradecido. Ele ganhou aquela batalha e colocou o nome daquele lugar de Baal-Perazim. Baal significa Senhor e Perazim significa rompeu as fileiras. Davi está dizendo que o Senhor rompeu as fileiras do inimigo, destruiu o exército inimigo como quem passa pelo meio da água. Davi reconhece, meu irmão, minha irmã, que as suas vitórias vêm do Senhor. Davi dá a Deus toda a glória. Eu e você, meu amado irmão, minha querida irmã, precisamos reconhecer que todas as bênçãos, todas as vitórias, todas as conquistas que temos em nossa vida, vêm da mão de Deus. Nós temos que lutar, mas muitas vezes nós achamos, irmãos, que nós somos os donos da nossa vida. Muitas vezes nós agimos dizendo: eu levo as rédeas da minha vida e vou para onde quero. Isso é uma grande ilusão. Você não escolheu em que ano ia nascer. Você não escolheu em que família ia nascer. Você não escolheu a cor da sua pele. Você não escolheu o nível social da família na qual você ia nascer. Você não escolheu se ouviria o evangelho desde pequeno ou não. Essas são coisas que você não escolheu. Você não escolheu habilidades e dons naturais que você tem. Você pode até se capacitar, mas você se capacitou porque Deus te deu oportunidade. É quase impossível, meu amado amigo e irmão, se você tivesse nascido numa favela no Rio de Janeiro, a não ser que Deus quisesse, que você viesse a concluir um doutorado em Oxford ou em Cambridge. Querido amigo e irmão, muitas vezes nós nos colocamos numa situação de superioridade sobre as pessoas, mas nós precisamos entender que nós só somos o que somos e só estamos onde estamos porque o Senhor nos colocou. Talvez você seja um industrial próspero, mas você teve que aprender a fazer negócio com seu pai dentro de casa. Ou talvez o seu pai não fez negócio nenhum, a sua família passou dificuldade e você teve que sair para a rua e aprender a negociar. Mas veja bem que tudo que tem acontecido na sua vida é por causa da boa mão de Deus. Você tem lutado, você tem trabalhado, mas se Deus não tivesse dado dons e talentos e habilidades para você, você não estaria onde está. Você já parou para pensar que você enxerga? Por que você não nasceu cego? Porque você não nasceu cego, você teve a oportunidade de ler muitos livros e estudar. Já pensou se você não pudesse falar? Você conseguiria realizar tudo aquilo que realiza se não pudesse falar? Imagine se você nascesse paralítico e não pudesse andar, e dependesse de outros desde pequenininho. E mesmo assim há alguns que nascem paralíticos e ganham campeonatos mundiais e Olimpíadas, irmãos e irmãs. Nós precisamos reconhecer que tudo que há de bom na nossa vida vem da mão soberana do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós sabemos que as nossas vitórias vêm do Senhor. Sabe por quê? Porque nós temos o potencial, por causa do nosso pecado, de destruir todas as coisas boas que acontecem conosco.
Então, se você tem uma família abençoada e boa, agradeça ao Senhor, porque você não destruiu essa família só pela graça de Jesus. Se você é uma bênção no seu trabalho, na sua profissão, agradeça ao Senhor, porque foi o Senhor quem te colocou aí e tem feito de você uma bênção e tem te dado sabedoria, dons e talentos, e você tem frutificado e abençoado muitas vidas. Glória ao nome do Senhor. Mas reconheça que todo dom perfeito vem lá do alto. Como disse João Batista sobre Jesus, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Agradeça ao Senhor. Louve a Deus por tudo que Ele tem realizado na sua vida. Se você tem casa, tem comida, tem vida, tem saúde, tem paz, isso é por causa da bondade de Deus para com você. Então olhe para a sua vida e diga: o Senhor tem aberto todas as portas diante de mim. E é por isso que eu estou aqui, servindo ao meu Deus. Como vencer as guerras da vida? Tenha um coração agradecido. Que Deus nos dê um coração agradecido ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Você tem um coração agradecido? Mas, pastor, como vencer as guerras da vida? Em primeiro lugar, busque a vontade do Senhor. Em segundo lugar, disponha-se a lutar. Em terceiro lugar, agradeça a Deus. Mas em quarto lugar, busque as melhores estratégias. Como vencer as guerras da vida? Busque as melhores estratégias. Os filisteus voltaram, irmãos. Eles não ficaram contentes em perder seu despojo. Eles queriam uma guerra a mais. Então Davi vai consultar ao Senhor de novo. Diz o versículo de número 23. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Davi, amados irmãos, da outra feita encarou o exército filisteu de frente. Mas agora ele fala: Deus, vou de novo. Qual é a estratégia? O que eu preciso fazer para alcançar a vitória? Então o Senhor mostra para ele: a estratégia agora não é de frente, porque eles já estão esperando você de frente. Agora você vai rodear por trás. Vai pegar eles de frente com as amoreiras. Mas fica tranquilo, que você vai com seu exército de trás e eu vou sair na frente. E eu mesmo vou quebrar os filisteus no meio do caminho. Quando você ouvir que eu estou um barulho de marcha, é o barulho da marcha angelical. Pode correr, porque eu já estou matando. Senão você não vai nem participar da guerra. Deus dá a Davi a melhor estratégia. Irmãos, nós precisamos pedir sabedoria a Deus. A melhor estratégia para alcançarmos os objetivos que Ele tem diante de nós. Ah, meus irmãos, minhas irmãs, a Bíblia diz que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera. Nós precisamos de sabedoria. Eu tive uma grande lição dessa na minha vida, meus irmãos, minhas irmãs, no início do ano 2008, quando eu visitei, voltando de Santiago, a igreja presbiteriana do Guará 2, eu sabia que Deus faria a igreja crescer. E no dia que eu conheci a igreja, eu perguntei aos conselhos se eles tinham coragem de jogar o templo no chão e aumentar. E os presbíteros disseram: se a igreja crescer, a gente joga o templo no chão e aumenta. Eu falei: beleza, fechado. Vamos botar o fio do bigode aqui, vocês deram a palavra. Vamos lá, homem tem palavra, vamos embora para frente, eu venho para cá. E Deus reavivou a igreja. Em 6 meses, Deus encheu a igreja. E nós começamos um projeto para aumentar o templo. Mas quem está na liderança é quem tem a visão, irmãos. E quem não tem a visão, muitas vezes tenta que a coisa não avance. E nós começamos a lutar. E aí chamamos os arquitetos da igreja: vamos fazer um projeto, um templo grande. Aí alguém levanta no meio da liderança da igreja: não, vamos fazer uma reforminha aqui, tampar os buracos da parede, que besteira é essa? Eu falei: meu irmão, eu creio que Deus vai me dar almas. E toda vez que quando uma família vai crescer, um filho vai nascer, a gente manda pintar o quarto, prepara, decora. Se a família é pequena, se o apartamento só tem um quarto, vai ter 2 meninos, agora muda de apartamento para ter outro quarto. Quem crê que vai receber filhos tem que aumentar a casa.
E nós começamos ali uma estratégia, irmãos, eu comecei a orar, jejuar, chamar o povo para orar toda semana. E aí nós levávamos o assunto ao conselho da igreja, levamos no primeiro mês. E eu falei, irmãos, no primeiro mês nós só vamos orar. Oramos. No segundo mês, tinha 2 que estavam contra. E aí eu falei, vamos orar, vocês prometeram para mim, eu vim para cá desse jeito, foi essa condição, vamos trazer projetos. Aí um trouxe um projeto que aumentava a igreja em 50 lugares. E aí uma outra menina da igreja, arquiteta formada na Universidade de Brasília, fez o nosso projeto, um templo para 700 pessoas. E aí então metade já creu. Mas aí outros 2 diziam, não, vamos só reformar. Eu falei, meus irmãos, o Senhor quer ganhar os seus eleitos, nós não podemos ser tímidos. E aí nós oramos 4º mês, 5º mês, 6º mês. Depois de 6 meses, eu falei, irmãos, nós temos que bater o martelo hoje. E ainda tinha um irmão na reunião que dizia, não, eu não quero, eu não concordo, eu não sei o quê, para quê, tal, não sei o quê. Aí eu baixei a cabeça e falei, Senhor, minha paciência já foi toda embora, Jesus. Se o Senhor não fizer algo aqui, eu não sei o que vai acontecer. E Deus levantou um presbítero, homem de Deus, que virou para o seu colega e falou assim, meu irmão, você é um incrédulo. Nosso pastor está aqui, nós estamos orando. Deus está fazendo a obra dele e você está resistindo ao Espírito Santo. A nossa igreja não vai deixar de avançar por causa da sua incredulidade e do seu pecado. Nós vamos ver grandes coisas por causa da obra do Senhor. E aquele irmão disse, é verdade, eu sou um incrédulo, me perdoe meus irmãos, eu quero caminhar junto com vocês. Tomamos a decisão, levamos para a Assembleia, unanimidade. Depois, na hora que derrubou, todo mundo, meu avô construiu, mas na hora de votar foi por unanimidade. E Deus levantou ali uma grande igreja. Mas a estratégia, irmãos, foi 6 meses de oração. Às vezes é difícil. Nós temos que perseverar. Temos que pedir a Deus sabedoria. Busca estratégia no Senhor. Qual vai ser a estratégia que Deus vai te dar? Eu não sei. Mas se você dobra o seu joelho e você quer fazer a vontade de Deus, você fala, Senhor, me dá estratégia. Senhor, eu não sei qual é a estratégia. Senhor, eu perdi o emprego, o que eu vou fazer? Cachorro quente, hot dog, purê de batata, né? Vou criar aqui um negócio limpinho, vou tirar uma foto, vou botar no Instagram, vou botar no Facebook, vou dizer, entrega o cachorro quente em casa, o preço mais barato, com a melhor qualidade, o tempero mais gostoso, e você vai e começa a fazer cachorro quente, e Deus abre a porta. Quem sabe o que vai acontecer com esse cachorro quente? Não, um salgadinho maravilhoso, coxinha, empadinha, né? Salgadinho da bênção, louvado seja Deus, e aí você vai e faz o salgadinho e começa a vender. Deus te dá graça, Deus te abençoa. Peça a Deus estratégia, meu irmão. Peça a Deus estratégia. Senhor, me dá estratégia, me mostra, Senhor. Se você pedir a Deus a estratégia correta, estiver disposto em suas mãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E Ele dá a estratégia. Ele dá o caminho certo. Davi falou, Senhor, qual é a estratégia? Vai por trás. Vai por trás que eu vou pela frente. Então pense, ore, veja os princípios bíblicos e busque a melhor estratégia. Uma bênção, irmãos, que Deus nos deu. Os irmãos viram na semana passada. Nós temos um grande congresso na Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o congresso da APECOM. Uma bênção maravilhosa. Nós tínhamos grande expectativa para o nosso congresso esse ano. Veio a pandemia, nós não pudemos fazer o congresso. E nós, entristecidos, reunidos no grupo da PECOM, pedindo, Senhor, mostra-nos o que fazer. Deus usa um pastor muito querido, amigo nosso, ele fala assim, vamos fazer uma live do dia inteiro da Igreja Presbiteriana do Brasil. De repente se formou uma comissão, uma correria, tal. Semana passada, para a glória de Deus, nós tivemos a live da IPB, que só no primeiro dia alcançou mais de 330 mil pessoas. No nosso congresso, vão 1.000 pessoas. Vocês já foram, né, Ricardo? Na live, foram 330 mil pessoas. É Deus quem dá estratégia. Vamos orar? Pedindo, Senhor, nos dá estratégia. E se Deus mostrar a estratégia, que nós sigamos adiante, irmãos, e obedeçamos para a glória e para a honra do nome de Jesus. Tem alguma coisa difícil na sua vida, meu irmão? Está tentando avançar e a porta não abre? Peça a Deus sabedoria. Senhor, vou ou não vou? Qual é o próximo passo? Senhor, me ensina a estratégia.
Deus dá estratégia, Deus dá sabedoria. A sabedoria vem de Deus, peça, Ele dá a todo aquele que pede. Peça com fé, não duvide. Ele vai responder às tuas orações e vai te dar a melhor estratégia para que você seja vitorioso nas guerras da tua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém! Uau! Pastor, muita coisa para fazer depois dessa mensagem. Como vencer as guerras da vida? Em primeiro lugar, busque a vontade do Senhor. Em segundo lugar, disponha-se para lutar. Terceiro lugar, agradeça ao Senhor. Quarto lugar, busque a estratégia. Quinto e último lugar, obedeça a Deus. Quinto e último lugar, obedeça a Deus. O texto diz, no versículo de número 24 a 25. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara. E feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que Deus se agrada da obediência. É claro que nós não somos salvos pela obediência. Nós somos salvos pela obediência de Cristo, não pela nossa. Porque se dependesse da nossa, nós estaríamos perdidos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé na obediência de Cristo. É porque nós cremos na morte dele, que nossos pecados foram perdoados e nós somos reconciliados com Deus. Mas depois de salvos, para agradar a Deus, nós temos que obedecer. Quem não obedece, querido irmão, é considerado como idólatra. Lembra-se do dia que o rei Saul, e por isso Deus o rejeitou. Deus disse, vá até os amalequitas, mate homens, mulheres, crianças, animais. E o rei dos amalequitas, Samuel, disse a Saul para fazer isso. E Saul foi. Mas quis agradar seus generais, muito político. Ele preservou a vida do rei dos amalequitas e preservou os animais. E quando Samuel chegou, falou assim, que balido de ovelhas é esse que eu escuto? Ele, não, os homens preservaram os animais. E aí, Samuel fala para ele, a desobediência é pior do que a feitiçaria. Ele diz, não, eu separei os animais para sacrificar para o Senhor. Ele fala assim, a desobediência é pior do que a idolatria. Samuel pegou uma espada e ele mesmo matou o rei dos amalequitas. E disse para Saul, o Senhor vai rasgar de ti o reino. E quando ele ia embora, Saul pegou na capa de Samuel e a capa de Samuel rasgou. E Samuel falou para ele, do mesmo jeito que a minha capa rasgou, o Senhor está rasgando o reino, está tomando o reino de ti e está dando para o teu próximo, que é um homem segundo o meu coração, que é um homem melhor do que você, e esse próximo era Davi. Nós temos que estar dispostos a obedecer a palavra do Senhor, irmãos. E obedecer nem sempre, amados irmãos, é o mais fácil. Obedecer nem sempre é o mais cômodo. Obedecer nem sempre é aquilo que nos deixa mais tranquilos. Mas se nós amamos ao Senhor, se nós confiamos no seu cuidado, se nós confiamos que Ele deu Cristo na cruz por nós, se nós confiamos que Ele nunca nos deixará, jamais nos abandonará, nós iremos obedecer, amados irmãos, porque nós sabemos que o nosso Deus nos ama e Ele deu Cristo por nós. E ainda que a obediência pareça loucura e falta de entendimento, ainda assim nós vamos obedecer, porque nós amamos o nosso Deus, porque Ele deu Cristo na cruz para nos salvar, porque Ele nunca vai nos deixar, jamais vai nos abandonar. Obedeça ao Senhor, obedeça a palavra do Senhor, obedeça ao Senhor no seu relacionamento com Ele, busque-o. Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Obedeça ao Senhor no seu casamento, marido ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, dê a vida por ela. Mulher, respeite o seu marido, como a igreja tem que respeitar o Senhor Jesus Cristo. Filho, obedeça seu pai, obedeça, porque isso é justo e você vai ter longa vida sobre a terra. Pai, ensina o seu filho na admoestação e na disciplina do Senhor, e ainda quando ele for velho, ele vai seguir esse caminho para a glória e para a honra do nome de Jesus. Obedeça, obedeça. Igreja, invoque o Senhor em oração, submeta-se às Escrituras,
Ore pela sua liderança, honre seus líderes espirituais, clame um avivamento, se disponha a pregar o Evangelho, obedeça, 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 obedeça. Irmãos, às vezes nós temos que fazer coisas simples, nós temos que obedecer. Nessa madrugada de sexta para sábado eu preguei mais uma vez, na vigília da Confederação Nacional de SAFs. E a Confederação Nacional de SAFs, nesse tempo de pandemia, está dando um show na IPB. Elas compraram uma plataforma chamada Webex, para ter reuniões de oração, vigílias todas as noites, onde cabem até 1.000 pessoas. E essas mulheres, desde o início de junho, vão continuar em julho, estão orando todas as noites, de meia-noite às 2 da manhã. E eu entrei ali, preguei, fiquei até 1h05 da manhã na reunião com elas. A reunião começou meia-noite, eu comecei a pregar 00:15, fui até 00:45, e depois fiquei orando com elas, e elas oram por todas as igrejas, todas as autarquias, uma reunião de oração simples, cada uma hora de cada vez, e eu pensava assim, velho, Deus não precisa de muito, é simples demais, é só obedecer. Por que nós somos tão cabeça dura? Por que nós não obedecemos? Por que você resiste ao Espírito Santo? Por que você resiste ao agir do Senhor? Por que você resiste àquilo que Deus quer realizar? Por quê? É tão simples. É só obedecer. É só obedecer. Mas o nosso coração é rebelde, irmãos e irmãs. Desesperadamente corrupto. Se você percebe em você uma resistência à obediência, peça ao Senhor para quebrantar o seu coração nessa noite. Se você percebe em você uma resistência à oração, ao estudo da palavra, peça ao Senhor, quebranta o meu coração. Se você percebe em você uma resistência em glorificar a Deus, em pedir sabedoria a Deus, em ter ouvidos mais abertos, em ter discernimento espiritual, peça, Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor falou para Davi, Davi, vai por trás, eu vou pela frente. Quando você ouvir a marcha na Copa das Amoreiras, corre, porque eu já comecei a matar filisteu. E você tem que correr para poder participar. E o texto diz que Davi fez do jeitinho que o Senhor ordenou a ele. E ele entrou na guerra e venceu os seus inimigos. E o derrotou e feriu os filisteus desde Geba até Jezé. E os filisteus não deram mais trabalho para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, o que você precisa é só obedecer. Eu gosto muito da história de Sophia Miller. Sophia Miller foi uma moça nos Estados Unidos, meus irmãos e minhas irmãs, que no início da segunda metade do século XX, estava estudando numa escola cristã e veio ser missionária entre os índios Curipaco, entrando pela Colômbia. E entrando pela Colômbia, entrou pelo Amazonas do Brasil. E ela pregou para os Curipaco, pregou para os Baniwa, pregou para distintas etnias, traduziu a Bíblia. E ela ficava, aquela moça, sozinha no meio da selva amazônica, dentro daquelas jangadas, canoas, porque alguns não tinham motor, contratava índios para remar para ela. E ela parava, ia para dentro das aldeias, fazia contato com os indígenas, aprendia a língua, ia traduzindo a Bíblia para a língua Curipaco e pregava o Evangelho para eles. E ela ficou décadas no Amazonas e teve a alegria de ver milhares de índios dentro da etnia Curipaco se convertendo e outros índios também se convertendo ao Senhor. Uma moça americana no meio da selva amazônica, perguntaram para ela, Sofia, como foi o seu chamado? Ela falou, eu não tive um grande chamado, eu simplesmente ouvi uma ordem e obedeci. Eu simplesmente ouvi uma ordem e obedeci. O Senhor tem falado tanto com você. Você tem obedecido ao Senhor? Se você não tem obedecido ao Senhor, peça perdão a Ele nessa noite. Diga, Senhor, tem misericórdia de mim com esse coração endurecido. E que o Senhor tenha compaixão de você e que você seja moldado à palavra de Deus, moldado à imagem de Jesus, e que o Espírito Santo venha e encha a tua vida,
e que Ele te leve a uma vida de obediência e fidelidade, porque Jesus obedeceu e deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Ah, querido irmão, como você vai vencer as guerras da sua vida? Busque a vontade do Senhor, disponha-se a lutar, agradeça a Deus, busque as melhores estratégias, sobretudo, obedeça ao Senhor. O seu Senhor Jesus obedeceu, e por causa da obediência dele, dando a sua vida na cruz, se você se arrepender dos seus pecados e crer, você terá hoje a vida eterna. Então, querido, como vencer, pastor, as guerras da vida? Busque a vontade de Deus, disponha-se a lutar, agradeça ao Senhor, busque as melhores estratégias em Jesus e, em último lugar, obedeça! Que o Senhor quebre o seu coração endurecido, resistente e rebelde. Que o Senhor faça de você um homem parecido com Jesus, uma mulher parecida com Jesus. Que Deus nos dê vitória em nossas guerras, em nome de Jesus. Amém.